Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. A seguir no programa de hoje. O mundo não entende que podemos receber o bem que não merecemos, porque outro recebeu o mal que ele não merecia. Isso é graça. A graça não é básica, a graça é o Evangelho. A única forma de aumentar Shalom, a graça nas nossas vidas, não é fazendo mais, mas ver mais. Ver mais de Jesus, saber mais de Jesus. E a Bíblia diz que no conhecimento de Jesus, nosso Deus e Senhor, graça e paz são multiplicadas. Hallelujah, church. Tonight we see the person of grace, and his name is Jesus. He's the King of Kings, the Lord of Lords. He's high and lifted up. So church, give him the loud shout of praise. Come on. We celebrate you, Lord, tonight. God so loved the world, he gave his only Son. Perfect love upon the cross. I'll never ever know how deep, how wide are the oceans of his heart, full of love and grace for us. Now y'all sing it together. Freely forgiven, freely forgiven we are, loved by the Savior we are, children of God, called to shout his name. Hallelujah. Let's sing God so loved the world. God so loved the world, he gave his only Son. Perfect love upon the cross. I'll never ever know how deep, how wide are the oceans of his heart, full of love and grace for us. Here we go. Freely forgiven we are, loved by the Savior we are, children of God, called to shout his name. Hoje com o pastor Joseph Prince. Glória a Deus, aleluia. Outro tempo maravilhoso na palavra de Deus. Como vocês estão? Procure pelo menos 3 pessoas perto de você e diga: alguma coisa boa vai acontecer nesse culto. Encontre alguém que parece triste atrás de você. Alguma coisa boa vai acontecer com você, amém? Todas as vezes que o Senhor está conosco, alguma coisa boa acontece. Mas você pode dizer: pastor, mas o Senhor sempre está conosco. Sim, mas quando o seu povo se une, existe uma unção corporativa. Amém? Existe uma manifestação mais forte da sua presença. A unção é tanta que as enfermidades são curadas. Cadeias são quebradas. Você sabia que a maior ideia de Deus, antes da queda de Adão, o segredo da mente de Deus era o seu filho e sua noiva. A noiva do filho. A igreja foi ideia de Deus, no coração de Deus, na mente de Deus, antes mesmo de Adão cair. A igreja não surgiu porque Israel rejeitou o Senhor Jesus como Messias. Então o pai disse: eu vou confortar o meu filho, e ele teve a ideia da igreja. Não, a igreja estava no coração de Deus. O apóstolo Paulo diz que a igreja é um mistério escondido através das eras. E aqui está você, olhe para você, glória a Deus, a igreja de Jesus Cristo viva e abençoada. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Veja, não tenha a impressão de que as portas estão atacando você. Nenhum inimigo ataca com os portões. Os portões do inferno não prevalecem contra a igreja, significa que nós estamos atacando os portões do inferno. Amém? Soltando os cativos. Amém? Os liberando. E as portas do inferno não podem segurar
a igreja. A igreja de Jesus Cristo marcha. Nossas armas não são materiais. Amém? Nossas armas não são armas físicas. Nós falamos e pregamos e ensinamos e vidas são transformadas. Amém, igreja? Eu quero ler para você um testemunho antes de começar. Você sabe que recebemos muitos testemunhos e testemunhos devem ser compartilhados. Existiu uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ela estava com uma hemorragia. Por 12 anos, a Bíblia diz que ela procurou muitos médicos e piorou. Então a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. O que ela ouviu não foi um capítulo da Bíblia. Nós estamos aqui ensinando a palavra de Deus, mas ela ouviu um testemunho. Ela ouviu alguém dizendo que seu filho havia sido curado, ou tio de alguém que era leproso e vivia na colônia do lado de fora de Jerusalém, nas montanhas. Ele voltou para casa completamente purificado e perguntaram: quem te curou? Ele disse: foi Jesus. Ela ouviu testemunhos como esse. A Bíblia diz que quando ela ouviu falar de Jesus, ela veio por detrás e tocou na orla dos seus vestidos. Mesmo a orla dos seus vestidos fizeram aquela mulher ficar sã, livre daquela enfermidade que a atormentava por 12 anos. Amém? Ela teve uma revelação de Jesus e quando existe um testemunho, deve ser compartilhado. Nós temos o testemunho de graça, muitas vezes você ouve os temores do inimigo sendo impartidos. O inimigo tem temores, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz que se você crê que existe um Deus, os demônios também creem e tremem. Amém? Mas isso não os salva. Esse tipo de fé, os demônios também têm. Eles creem que existe um Deus. Mas isso os salva? Não. Não somente os demônios creem e tremem. Essa palavra tremer quer dizer que eles estão sempre tremendo. Esse diabo é medroso. É um diabo que fica tremendo. Vocês me escutam? Existem cristãos que têm medo das coisas que deveriam encorajá-los e abençoá-los, como o Evangelho da graça. Não existe outro Evangelho. Mas ao invés disso, o diabo tem conseguido impartir seus temores ao coração das pessoas e quando elas ouvem a mensagem da graça de Deus, pensam em permissão para pecar. Não deveria ser assim. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Assim, quando o pecado não tem domínio sobre você, quando você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça, eu sei que vai contra o raciocínio humano. O raciocínio humano diz que o pecado não terá poder sobre você quando você está sob a lei. E você conscientemente guarda a lei, mas ao invés disso diz que ele não tem poder quando você está sob a graça. Por isso os pregadores devem se esforçar para colocar as pessoas sob a graça. Amém? Revelar para o mundo. O mundo entende. Faça o bem, receba o bem. Faça o mal, receba o mal. O mundo já entende isso. Amém? Todas as filosofias dos homens ensinam isso. O mundo não entende que podemos receber o bem que não merecemos, porque outro recebeu o mal que ele não merecia. Isso é graça. A graça não é básica, a graça é o Evangelho. E aqui temos um exemplo de como a graça transformou esse casal. Eu recebi esse testemunho ontem à tarde e chegou recentemente desse precioso casal que compartilha. Meu marido, essa mulher diz, meu marido e eu temos estado casados por 33 anos, mas através dos anos nosso casamento começou a fracassar. O que você faz quando o vinho do seu casamento acaba? Convide Jesus. Amém? Você precisa de uma terceira pessoa no seu casamento. O seu nome é Jesus. Amém? Ele é o único que pode conectar vocês dois. Se torna muito cansativo e exaustivo quando nos concentramos somente um no outro, porque ambos temos pés de barro. Se focalizarmos um no outro, se torna muito ruim, dolorido, como água, e o vinho acaba. Mas quando o nosso foco está em Jesus e nos ocupamos com Ele, nos envolvemos com as coisas do Senhor, nosso casamento fica interessante. E voltamos um para o outro maravilhados, um sentimento de fascinação. Temos estado casados por 33 anos, mas nosso casamento começou a fracassar. Oramos, clamamos e buscamos muitas fontes e pessoas para nos ajudarem. Fomos para muitos conselheiros matrimoniais e alguns sugeriram até que nos divorciássemos. Finalmente, nos separamos, mas não nos divorciamos.
porque acreditávamos que o divórcio não era a resposta. Estávamos quebrados. Um dia me apresentaram ao programa do pastor Prince quando eu estava tendo comunhão com um amigo. Seus ensinamentos sobre a graça me mudaram. Veja aqui, graça. Não diz que foram os ensinamentos sobre a lei. Na verdade, pessoas assim já se sentem acusadas pela lei. Seus ensinamentos sobre a graça me mudaram. Muitas vezes eu me sentava, chorava, pensando por que não entendi a graça nesses anos que sou crente. Depois de assistir o programa por alguns meses, eu sugeri ao meu marido que ele deveria escutar também ao pastor Prince. Veja aqui que ela sugeriu com muito cuidado para o seu marido. Cuidadosamente ela sugeriu. Se o seu marido não é crente e ele diz, por que você só vive escutando a pregação desse cara? O que é isso? É ciúme? Você deve dizer somente isso. Quando esse homem prega, diga isso. Quando ele prega, eu penso em você. Eu tenho vontade de voltar para casa e amar você. Todas as vezes que eu escuto ele pregando, me faz amar você mais. Me faz te amar mais. Entender você melhor. Hã? Não volte para casa e aponte o dedo para ele e diga... Ah, você é um filho de Adão. Você é horrível. Talvez você esteja até endemoniado. Não faça isso. Não venha apontando o seu dedo. Amém? Venha com amor, diga todas as vezes que escuto o pastor, eu tenho vontade de amar você mais, entender você mais, ser mais graciosa. Amém? Então o sujeito vai dizer, vai, volte, escute mais, vai, mulher. Eu cuidadosamente sugeri ao meu marido que ele deveria ouvir a mensagem do pastor Prince, e ele assistiu e a graça de Deus também o alcançou. Não demorou muito para o nosso casamento começar a mudar significativamente. Nós nos sentimos curados pelo poder de Deus no nosso casamento e eu considero um milagre. Veja, a cura não é somente para corpos ou para mentes deprimidas, mas também para casamentos. Quando Jesus compareceu a um casamento, ele comprimiu o tempo e transformou água em vinho. Amém? Eu glorifico e louvo o maravilhoso nome de Jesus pelo glorioso Evangelho da Graça. Agora somos verdadeiros ministros do Evangelho, graças a Deus pelo dom indizível e obrigado, pastor, por ser fiel à verdade. A Deus seja a glória e o louvor. Amém? Veja como no Antigo Testamento existe uma bênção chamada Shalom. Quando você tem Shalom na sua vida, você prospera. Seu corpo prospera, suas finanças prosperam, todo o seu ser prospera. Essa é a palavra shalom. Ela vem da palavra pagar, pagamento, shalem. Em Israel, muitas vezes eu falo hebraico com o vendedor, porque não quero que os pastores saibam, mas eles já aprenderam a língua. Eu quero pagar pelo que eles estão comprando. Talvez comprem sandálias ou alguma outra coisa, e eu digo ani shalem. Ani Michalem significa, Ani, eu pagarei por isso. Não é ele que vai pagar, você entende? Mas meus pastores já estão espertos nas viagens em Israel. Amém? Se digo Ani Michalem, eles sabem, porque já preguei sobre isso. Assim, a palavra Shalem é a raiz da etimologia de Shalom. Quando falamos paz para alguém, não esqueça que já foi pago. E quem pagou? O Senhor Jesus. Na cruz ele disse Ani Michalem. Eu estou pagando por sua paz, eu estou pagando pela prosperidade dessa senhora e pelas bênçãos do seu casamento. Amém? Está tudo pago. Posso ter um amém? Como podemos aumentar esse shalom, essa paz? A palavra shalom também é saúde. Saúde para a mente e para o corpo. Como posso aumentar? Quantos querem aumentar a saúde? Recentemente eu me sentei com um grande homem de Deus, alguns dias atrás. É um grande homem de Deus. Se eu mencionar seu nome, muitos conhecerão. Eu tive uma conversa com ele a respeito de saúde, de cura, porque ele é alguém que ora pelos enfermos. Eu disse para ele que é surpreendente que hoje nós temos tanta ênfase nas dietas e nos exercícios e chamamos isso saúde divina. Eu creio que devemos comer bem, devemos
Estar em forma, eu creio nisso. Mas um dia o Senhor disse para mim, quando você vai à academia e malha, você fica em forma. Mas a saúde vem do Senhor. Existem pessoas que exercitam todas as semanas e acabam morrendo de uma enfermidade. Saúde vem do Senhor. Veja, Deus dedica um capítulo inteiro da criação, capítulo 1 de Gênesis, o capítulo inteiro para a criação. Na Via Láctea nós somos um pontinho e a Terra está na Via Láctea. E nesse inteiro universo, Deus devota somente um capítulo para a criação. Mas Deus dedica 10 capítulos para a redenção. Depois que a terra caiu, o homem caiu, Deus tinha que redimir o homem do seu estado caído. Redenção está no coração de Deus. A criação, segundo a Bíblia, está enferma, a criação está caída. Vivemos em uma terra caída, você já percebeu? E Deus gastou 10 capítulos falando do tabernáculo, a respeito de como poderia o homem se aproximar de Deus através do sacrifício do sangue. Deus devotou 10 capítulos. Pense nisso. E tem gente que diz que pode voltar sozinho para o Éden, agindo e falando como se a queda não tivesse acontecido. Dizem, coma comida orgânica e você vai estar bem. A comida orgânica também caiu. É caída. Amém? Coma comida orgânica que você puder, mas entenda que somente aqueles que têm dinheiro podem comer comida orgânica. Correto? E as pessoas pobres? Não, Deus é um Deus justo. Deus disponibiliza saúde para todos os homens. E Jesus disse, anime shalem para a sua saúde. Posso ter um amém? Agora, onde devemos depositar nossa fé? Devemos olhar para a comunhão? Devemos agradecer a Deus pelo alimento, para que tudo que não esteja naquele alimento, os nutrientes, Deus coloque lá. E o que não devia estar, Deus remova. Se tem veneno, que Deus remova. Não tenha somente o hábito de orar pela refeição. Devemos dar graças. Comer o que não merecemos, porque alguém disse, anime shalem. Ele pagou por isso, amém? Assim, a forma de crescer na graça e a forma de crescer no favor e no shalom e saúde e paz está em 2 Pedro 1, que diz, graça e paz sejam multiplicadas. Quantos querem multiplicação? Mesmo a paz seja multiplicada, graça e paz sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. A única forma de aumentar shalom, a graça nas nossas vidas, não é fazendo mais, mas ver mais. Ver mais de Jesus, saber mais de Jesus. E a Bíblia diz que no conhecimento de Jesus, nosso Deus e Senhor, graça e paz são multiplicadas. Posso ter um amém? Agora, a Bíblia nos chama de pedras vivas. Olhe para 1 Pedro 2. E chegando-vos para ele, pedra viva. Em primeiro lugar, Jesus é a pedra viva. Reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Em Israel, na época de Jesus, eles diziam que a pedra que você via do lado de fora, a pedra na pedreira, não era pedra viva. Era só uma pedra. Quando se tornava pedra viva? Quando você a tirava, a moldava, a lapidava, a cortava e você colocava em um prédio para fazer parte dele, e quando estava sobre uma outra pedra, era então uma pedra viva. Assim é construído o templo de Deus, pedras vivas. Assim, voltando para Jesus, ele é a pedra viva, reprovada pelos homens. Isso é triste, mas é verdadeiro. A Bíblia diz que aqueles que não têm olhos para ver Jesus o rejeitam, mas ele é eleito por Deus e precioso. Na verdade, a Bíblia diz que no momento em que Israel rejeitou, na rejeição final, no capítulo seguinte, Jesus foi transfigurado, sua face brilhou como o sol. É como se os céus dissessem, se a terra o rejeita, o céu o glorifica. Amém? Para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, porque nós, como igreja, somos pequenas pedras tiradas dele. A mesma vida que estava nele foi impartida a nós. Se você crê em Jesus Cristo, você é pedra viva. Edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Eu me lembro quando estava em Israel, uma das coisas que eu queria fazer, e não estava longe do meu hotel, existia uma pedreira, e eu escutei que naquela pedreira ainda podia-se ver as marcas dos construtores que retiraram dali as pedras, usualmente em formato retangular, de diferentes tamanhos, que foram tirados daquela pedreira para construir o templo em Jerusalém.
Eu fiquei animado de ir ver aquela pedreira e eu fui para a pedreira um dia, tirei um tempo para ir lá e eu não podia ver muito porque parece uma pequena montanha perto do Monte Moriá. Estava num cantinho onde a estrada passava e quase não dava para ver. Você tem dificuldade de ver a entrada, ela é muito pequena, mas quando você entra é como se fosse tão grande como esse auditório. Quando você entra, na parede você ainda vê as marcas das talhadeiras, algumas em forma retangular, de onde as pedras foram tiradas, extraídas, e a Bíblia diz que quando Salomão construiu sua casa, ou melhor, o templo de Salomão, não existiam sons de martelos ou talhadeiras, nem um som de esforço humano na construção da casa de Deus. Tudo foi preparado antes e foi trazido para o lugar onde o templo foi construído. Você me entende? Deus está dizendo que quando você é formado nessa pessoa maravilhosa, com o caráter de Cristo, quando você se torna como Ele, Deus diz que não é por esforço humano. Nenhum som de martelos ou talhadeiras foi escutado quando as pedras foram preparadas, porque foi feito fora da área do templo. Alguns pastores e eu caminhamos e vimos as paredes e vimos todas as partes, as formas de onde as pedras estavam anteriormente. Obviamente as pedras já tinham sido tiradas. Em outros lugares eu vi que eles talharam a pedra na sua forma, mas deixaram lá. Ainda estão presas na pedreira, mas já estão na sua forma, mas foram deixadas lá. Assim, quando li a Bíblia, veja, se nós examinarmos o versículo 9, diz assim: sois gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Veja, se ninguém se interessasse em ir àquela pedreira para tirar as pedras ficariam nas trevas. Essa é a nossa vida, a minha e a sua. Deus nos chamou das trevas. Estávamos crus, estávamos selvagens, estávamos carnais, estávamos materiais. Não nos importávamos com Deus, pensávamos que éramos animais e animais eram a si mesmo. Vivíamos pelos nossos sentimentos e fazíamos o que queríamos fazer. Não sabíamos que éramos chamados, que o homem foi criado à imagem de Deus. Estávamos em trevas. Se Jesus não fosse a pedreira, nunca teríamos saído. E Ele desceu e nos encontrou nas nossas trevas. Amém? E Ele nos salvou. E Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. A luz, a princípio, pode causar dor, porque estamos tão acostumados às trevas. Acredite, a vida na luz é melhor do que a vida nas trevas. Amém? Existem criaturas que vivem nas trevas. Elas podem atacar e ferir você nas trevas, mas não sobrevivem na luz, porque você vai vê-las. Amém? Mas existem algumas pedras que eu notei que foram moldadas, mas por alguma razão o construtor disse não. E elas foram deixadas lá, quase cortadas. Eu vou mostrar rapidamente o vídeo da época quando estivemos lá. Veja o vídeo. Olha aqui, você pode ver? Em alguns lugares você tem que se abaixar para ver. Eles tiraram pedras de alguma parte, mas algumas foram deixadas. Você pode ver a marca da talhadeira? É daí que as pedras foram tiradas. O teto ficou reto. Você pode ver os formatos? Aqui vemos outro lugar de onde pedras foram tiradas. Eles talharam e tiraram as pedras. E outras foram deixadas quase totalmente cortadas. Eles cortaram, mas deixaram lá. Por alguma razão eles não gostaram e deixaram lá. Este foi um Judas Iscariotes. Ele foi um seguidor, mas nunca foi salvo. Ele nunca saiu das trevas. Existem os que professam a fé, mas não são possuidores da mesma. Quando você lê a Bíblia, você entende isso. Os que professam dizem que são crentes. E quando eles fazem coisas erradas, as pessoas dizem, ele era crente. O povo pensava que eram possuidores da vida eterna. Não, eles professavam ter a vida eterna, mas não eram possuidores da vida eterna. Muitos deles o Senhor os alcançou com seu amor, mas eles recusaram e seguiram seu caminho. Eles foram talhados, mas foram deixados nas trevas. Mas de resto você vê espaços vazios, e esses espaços vazios somos nós, que fomos tirados de lá. Daí veio o nome David Livingstone. Livingstone, em português, é pedras vivas.
Amém. Vire-se para o seu vizinho e diga, você não é mais Rolling Stone, agora você é Living Stone. Vamos lá, aleluia. Você não é uma pedra morta, você é uma pedra viva. Vou compartilhar como o Senhor nos lapida. Não é somente tirar a pedra, tem que ter um propósito, e Deus tem um propósito para você. A sua vida não se resume a somente gastar toda a sua energia para terminar o PSLE. Essa é a prova do vestibular de Singapura. Isso traz muito estresse para os pais. Não é para terminar a universidade e ganhar muito dinheiro, usar sua juventude, usar sua energia para ganhar dinheiro. E quando você conquista isso, muitos anos se passaram, você agora está velho e você tenta ter de volta a saúde que perdeu tentando ganhar dinheiro, e você usa seu dinheiro para ter saúde. A Bíblia diz, não te fadigues para enriqueceres. Por outro lado, a Bíblia diz, se alguém não quer trabalhar, que também não coma, porque é pior do que o infiel. É isso que diz a Bíblia. Portanto, temos que trabalhar, amém? Mas trabalhar é uma expressão. Amém? Muitas das vezes, quando trabalhamos naquilo que gostamos, o dinheiro vai vir. Amém? Assim descobrimos que Deus nos tira e Deus nos molda. Deus corta as partes que não são necessárias na nossa vida. Deus não faz isso nos dando doenças, lembre-se disso. Mas, de qualquer forma, o processo é dolorido. Deus muitas vezes traz pessoas para nos dizerem coisas. Deus disse para o povo de Israel que estava os tirando para uma terra, a terra de Israel, onde eles poderiam tirar cobre das montanhas. Vocês não tinham isso no Egito, mas vocês terão isso na terra que eu vou levar vocês, Deus disse. O cobre posteriormente seria derretido em moldes de barro, nas planícies do Jordão se tornariam as colunas do templo de Deus, chamados Jaquim e Boaz, as colunas na entrada do templo de Salomão. E Deus disse no livro de Apocalipse que o vencedor, aquele que vencer, será coluna no templo de meu Deus. Alguns se tornarão colunas de cobre. Alguns serão somente pedras, todos nós somos pedras vivas, mas alguns Deus vai fazer colunas. E alguns de vocês Deus fará colunas. No próximo programa, a Bíblia diz que Deus quer fazer de você um vaso de honra, amém? Até mesmo uma coluna. Ser coluna não é para todos, correto? Mas Deus quer fazer de você uma coluna. Você quer isso? Vamos ver o processo através do qual Ele nos ama, como Ele nos cultiva, como Ele nos desenvolve, como Ele nos molda, até que sejamos como ouro provado no fogo, onde toda impureza é removida. Posso ter um amém? Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.